Santíssimo Deus e Pai Todo-Precioso, nós te agradecemos, ó Eterno, por nos conceder mais uma vez, ó Deus, nos reunirmos, ó Deus, para glorificar e bendizer o teu santo e precioso nome, ó Pai. Conceda, ó Deus, graça a cada um desses que aqui estão, ó Deus, e abençoe, ó Deus, também todos aqueles que aqui não puderam chegar, ó Deus. A todos os irmãos, ó Deus, espalhados sobre a face dessa terra, ó Deus, conceda mais uma porção da tua palavra, ó Deus. E nos fortaleça, Deus, com uma pátria celestial, Deus. Rumo, ó Deus, à eternidade, ó Deus. Ao revestimento, Deus, da nossa casa, ó Deus. Do nosso corpo precioso, ó Deus, que está guardado, ó Deus, e que se manifestará em breve, ó Deus. Conceda, ó Deus, a cada um desses irmãos graça e paz, e que o testemunho da sua palavra siga, ó Deus, com cada um deles. Por Cristo Jesus. Amém. Jesus.
659. Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Virá.
faz tarde. Tens meu coração para pulsar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Vamos ler o Salmo. Salmo de número 93. O poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Todos. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Deus seja louvado.
amor de Deus, que a lira não traduzirá além do céu, no infinito, maior que o mar, Ele é também ao pecador em aflição. Seu Filho Deus doou ao sofredor, deu Ele a mão e perdoou. Amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar, tão grande amor, estarão os salvos do céu. Ao sobrevir no tempo fim, e o grande rei aqui chegar, e o homem vil e pecador debalde então suplicará. O amor de Deus será fiel, inesgotável,
grande Pai celestial. Meu Deus, mais esta vez nós estamos, Pai, diante do Teu altar, Senhor, oferecendo ao Senhor nesta noite mais um culto de louvor, Senhor. Meu Deus, nós damos graças a Ti por tão grande salvação, uma redenção tão plena, tão perfeita, realizada na cruz do Calvário. Meu Deus, nesta noite nós reunimos neste tabernáculo, Senhor, para lembrar aquele dia, daquele sofrimento na cruz do Calvário, para resgatar a nossa herança, para nos levar de volta, Senhor, ao original. Meu Deus, enquanto oramos, Senhor, queremos, Pai, colocar diante de Ti, Senhor, os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo, onde quer que se encontrem, Senhor, nesta hora, os Teus eleitos, os nossos irmãos e irmãs, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Deus eterno, nós pedimos a Ti, Senhor, em favor de cada um deles, para que, Senhor, possam estar firmes, possam estar, Pai, enraizado na Tua palavra, Senhor, confiantes na promessa que o Senhor Deus fez ao nosso pai Abraão, quando o tirou de Ur dos Caldeus, e prometeu, Senhor, que naquela promessa, naquele pacto, fosse feito, Senhor, o resgate de todos os eleitos em toda a terra. Pai querido, por isso nós agradecemos a Ti nesta pequena e simples oração. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que estão falto de conhecimento, que estão precisando, Senhor, de um conhecimento pleno do verdadeiro Evangelho, qual o Senhor Jesus ordenou que fosse ensinado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Ó Deus, nós oramos a Ti, Senhor, e agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, por ter nos conduzido através da Sua palavra, através do verdadeiro Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler com os irmãos no livro de Isaías, no capítulo 13. Nós estamos em uma noite de Santa Ceia, e é uma noite especial, uma noite maravilhosa, porque nessa noite nós estamos fazendo, como disse Paulo aos Coríntios, ele disse que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graça, disse: tomai e comei de todos, fazei isto em memória. E nesta noite nós iremos tomar a Santa Ceia do Senhor em memória àquele dia no Calvário, em memória àquele sangue vertido para resgatar os eleitos e a herança dos eleitos. Nós vamos ler nesta noite este capítulo de Isaías, capítulo 13, cujo o título diz assim: a ruína de Babilônia e o livramento de Israel. Nós entendemos que o livramento de Israel do remanescente, ele ocorre depois do dia da redenção, 3 anos e meio após.
Então nós vamos ler essa escritura. Peso de Babilônia, que viu Israel, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz de reboliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as nações se debilitarão, e o coração de todos os homens se desmaiará. E assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente, cada um se espantará do seu próximo, e os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios as suas iniquidades, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que for apanhado cairá à espada. E as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro. E os seus árvores despedaçarão os mancebos, e não se compadecerão do fruto do ventre, e o seu olho não torturará os filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nenhum árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali. E as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Amém. Deus abençoe, irmão. Poderia sentar. O interessante que eu observo nessa escritura, irmão, que ela fala da desolação de Jerusalém. Quando Jerusalém foi abatida pelos romanos, no finalzinho dessa escritura nós vemos que é o tempo em que Jerusalém
foi desolada, como alguns dizem que essa desolação será depois do arrebatamento. Porque depois do arrebatamento o que acontece é a guerra. Depois da subida dos 2 profetas, dá-se início à grande destruição, quando os santos voltarão para estabelecer o seu reino sobre uma terra cujos pecadores já terão sido eliminados. Nós temos observado aqui, falando de Babilônia, os judeus estavam vendo era aquela Babilônia que eles haviam sido escravizados nela. E nesse tempo em que estamos vivendo, nós os gentios esperamos a destruição de uma Babilônia mística, religiosa, e que tem governado a terra nos 4 cantos da terra, trazendo sobre ela a injustiça, trazendo sobre ela a idolatria e todo tipo de coisas detestáveis aos olhos de Deus. Mas aqui no versículo 9 diz assim: eis que o dia do Senhor vem horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Eu percebo aqui, falando de um tempo que passou e de um tempo que há de vir. 2 tempos. Um tempo falando da nação de Israel e outro tempo falando dos habitantes da terra, toda a terra, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz, e visitarei sobre o mundo. Aqui não está falando sobre a nação de Israel apenas, mas sobre o mundo, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos, e farei que o homem seja mais precioso do que o ouro. Nesse tempo, como nós já temos passado por estes ensinamentos, que um homem de boa vontade, como Jesus disse, aquele que tenha dado só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos em nome de discípulo, de modo nenhum perderá o seu galardão, independente do seu credo, da sua igreja, onde ele vai. Aqui o que está valendo para o homem de boa vontade são as suas obras, e os eleitos serão os deuses das nações, e trarão sobre a terra justiça e segurança para os povos, porque para isso foi que Cristo derramou o seu sangue na cruz, deu a sua vida no Calvário, para devolver aos filhos de Deus a divindade e a dignidade como Rei das nações. E por esta causa, Jesus será o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele nunca poderia ser Rei dos reis se ele fosse um único rei e não tivesse outros reis. Mas com o seu sangue ele resgatou os reinos do mundo, e resgatou, pagou com sangue o preço do resgate de todos os reinos, com seus respectivos reis, e os reis das nações trarão justiça ao homem de boa vontade. Irmãos, eu tenho aprendido isso e tenho me assegurado nisso com todas as minhas forças. Deus tem estendido sobre mim a sua misericórdia. Isso eu falo hoje como um testemunho.
por muitas vezes eu coloquei a minha cabeça sobre o travesseiro e minhas lágrimas molhavam o meu travesseiro, pensando sobre o Evangelho. Eu me lembro um dia, estava conosco na nossa congregação, que naquela época eu posso dizer na nossa denominação, uma irmã que hoje está na Bahia, e enquanto naquele culto eu disse para os irmãos que eu estava orando a Deus para que Ele me enviasse alguém que pudesse me conduzir pelas Escrituras. Eu não sei se o povo ali naquela noite eles se sentiram inseguros, mas eu revelei naquela noite que eu precisava de entender as Escrituras. Por muitas vezes eu participei de encontros de pessoas, de pastores, e saía dali chorando, porque eu não conseguia ouvir aquilo que dentro de mim eu ouvia, e eu não conseguia pôr para fora. E Deus ouviu o meu clamor, Deus ouviu o meu pedido. Certo dia, depois que eu dirigi a igreja ali, apenas com 4 pessoas, no final, a minha alma, com tanta sede de conhecer sobre o Evangelho, eu via que tinha diferença, mas eu não conseguia eu mesmo me direcionar. Depois que todos saíram, eu apaguei a luz e debrucei diante do altar e chorei diante de Deus, lágrimas de sinceridade, e eu pedi a Deus que me guiasse pelo Evangelho, que me mostrasse como eu poderia entender o Evangelho que Jesus pregou em Jerusalém. E hoje, irmãos, eu dou esse testemunho diante dos irmãos aqui. Nós estamos um número pequeno, mas o que eu estou falando provavelmente que está registrado em algum lugar. E Deus ouviu, como disse Davi: clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. E dou graças a Deus por hoje eu ser às vezes até criticado por não ser seguidor de uma multidão, mas eu glorifico a Deus nesta noite por isso, lembrando daquele dia no Calvário, daquele sangue vertido para resgatar, e eu fui resgatado por aquele sangue. Deus abençoe os irmãos nesta noite e sempre. Nós estaremos agora dando início à Santa Ceia do Senhor. Graças a Deus. Que Deus nos ajude nesta noite para poder prosseguir, relembrando daquele dia no Calvário, onde foi dada a nossa vitória. Às vezes eu ouvindo assim o pastor falando dessas coisas, torno a lembrar várias conversas que eu tenho com alguns irmãos. Até mesmo na mensagem da hora, os irmãos dizem: nós não somos uma denominação. Eu vejo isso sendo falado em todas as partes do mundo: nós não somos uma denominação. Mas enquanto o homem estiver brigando por preceito, por profeta, por isto, por aquilo, por mensageiro, por coisas mais, ele não passa de um denominacional. Porque a nossa luta aqui na terra não é para brigar por mensageiro. Se eu brigo por mensageiro, é a mesma coisa de eu brigar por uma placa denominacional. Porque não foi isso que Jesus ordenou que fosse ensinado no mundo. Ele decide por todo mundo anunciar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho de qual ele falava era aquele que foi pregado primeiro ao pai Abraão, que seria a vinda do reino de Deus para todo homem de boa vontade. Os irmãos podem assentar.
Então, eu fico agradecido a Deus por isso, porque quando nós falamos do Evangelho do Reino de Deus, nós não estamos falando de um sistema religioso, nós estamos falando de uma mudança de justiça para todos os homens de boa vontade. Quando falamos de justiça, falamos de reinos, falamos de nações. E o Evangelho não se trata de uma denominação e nem tampouco de uma pequena igreja ou de uma igreja grande. O Evangelho se trata da vida do reino do céu, estabelecendo sobre a terra para todos os homens que anseiam a justiça. Isso não significa que seria para o mais santo ou menos santos, mas para aquele que busca a justiça de Deus, que anseia em teu coração viver a paz e a justiça, buscando isso. Então, não é necessário estar numa grande igreja, mas digo, Deus tem chamado seus filhos, seus eleitos, antes que foi elegido, antes da fundação do mundo, para ser os futuros reis das nações, os futuros governos da terra, aqueles que trarão a justiça eterna aos quatro cantos da terra. São os filhos de Deus. Por isso diz a Escritura que toda criatura geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Não é esperando a manifestação do profeta A, do profeta B, do profeta da América, ou do profeta da África, ou do profeta do Oriente Médio. Não é nada disso. Mas é a manifestação dos filhos de Deus, daqueles filhos que procedeu do pai Abraão, conforme foi feita a promessa, que as nações seriam entregues para a descendência do pai Abraão. Quando fala as nações, não significa que somente a descendência do pai Abraão vai estar no reino de Deus, como ensina as igrejas, até na mensagem. As igrejas da mensagem falam assim: nós vamos ser arrebatados e o resto vai ser torrado no fogo, no Armagedon. A igreja noiva vai ser arrebatada, não é? Então, na mente de muitas que se diz revelado da hora, eles têm como que aqueles que habitarão no reino de Deus, essa noiva que vai subir para os céus. Mas não é isso. Em primeiro lugar, esse evangelho foi mudado em nossa era. Isso foi mudado nesse tempo que estamos vivendo, porque a promessa foi que a descendência do pai Abraão seria os reis das nações. Sempre Deus não visou um grupo, mas Deus visou as nações, porque está escrito que Deus amou a igreja de tal maneira que deu seu Filho único. Não, Deus amou o mundo de tal maneira. Isso parece até uma contradição com as doutrinas santas dos dias, né? Parece até uma contradição. Quando a gente olha o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, parece uma contradição. Jesus, quando veio à terra, ele não estava ali comendo com os fariseus, cultuando com os fariseus, com os saduceus, mas ele ia lá comer com Zaqueu, comer com Mateus, ia na casa dos publicanos os pecadores, né? Ia lá participar com ele. Era um homem que falava com todos, tinha companheirismo com todos. Se convidasse ele para ir no casamento, ele ia. Se convidasse ele para ir no casamento, ele tinha mais. Quando chegava no casamento, quando o vinho acabava, ele transformava água em vinho. É uma contradição para os religiosos. Só que eles querem santificar isso. Então, aquilo foi um milagre para os discípulos. Foi só um milagre que Jesus para demonstrar. Não, foi para os povos beber mesmo. Foi um milagre, sim, transformar a água. O que estava escrevendo que o maior milagre que aconteceu nos dias do pai Abraão, foi com os gentios. Os maiores, quando eu estava falando do povo gentil hoje, escrevendo dos gentios, da origem dos gentios, mostrando que o maior milagre que aconteceu ali naquele tempo, que Moisés omitiu de escrever, às vezes a gente fala assim, aí ele é contra até Moisés. Não é isso, é porque as constelações foram separadas no pai Abraão. Foi ter as constelações dos judeus, gentios e samaritanos. Os judeus que fizeram a separação de não falar nem com os gentios, nem com os samaritanos. Isso permanece até hoje, essa briga, essa guerra que tem entre os palestinos e judeus, veio desde a casa do pai Abraão, isso aí. Isso aí era uma briga de Isaac, que começou lá com Sara e Agar, e prossegue até hoje dentro de Jerusalém.
dentro de Jerusalém, a briga de palestinos e judeus. Só que o gentio foi separado pelo pai Abraão, quando mandou eles por Oriente, eles nunca mais foram lá brigar por Jerusalém, eles não brigavam por Jerusalém. Os gentios, eles, para começar, os gentios já nasceram príncipes. O gentio é príncipe de natureza. Eles nasceram no palácio do rei Bera. Ele era príncipe. Os gentios, eles não precisavam da herança do pai Abraão. É bom a gente lembrar disso, que as pessoas falam, mas Ismael brigava com Isaac por causa da casa do pai Abraão, como até hoje briga por Jerusalém. E por que os filhos de Quentura não brigaram? Porque os filhos de Quentura tinham muitos bens. Os filhos de Quentura, eles eram príncipes. Eles eram príncipes. Quando o pai Abraão enviou eles para as terras do Oriente, eles eram príncipes ali. Veja que quando eles foram visitar a Jesus, foram chamados de reis também. Durante as eras, eles foram chamados de reis magos. Não era porque eles eram pobres, era aquele que ficava encostado na parede adivinhando coisa, não. Eles eram cidadãos, eles eram senhores. Os gentios, eles eram reis no Oriente, nas terras do Oriente. Observa a rainha de Sabá. A rainha de Sabá praticamente conquistou a África no tempo do rei Salomão. Ela, quando o rei Salomão soube das coisas do rei Salomão, dos dons que o rei Salomão tinha, ela levou naus e mais naus e navios e madeira para o rei Salomão. Isso eram os gentios. Eram aqueles filhos do Oriente. Eles não precisavam estar brigando por Jerusalém. Eles não tinham necessidade disso. Por isso o pai Abraão diz a Escritura, Gênesis 25, versículo 6, que o pai Abraão deu tudo que tinha a Isaac. E aos filhos das concubinas, ele deu presente. Não significava porque o filho não precisa de uma coisa que o pai não pode dar um presente. Não é isso? Então, mas é assim. Então, relembrando, o Evangelho não está cumbicado a uma igreja, a um sistema. Quando eu falo de sistema, eu incluo na mensagem da hora, porque a mensagem da hora, irmão Branda diz, essa não será enganada jamais. Hoje nós vemos várias linhas de mensagem, pessoas e mais pessoas brigando pela mensagem da hora. O mensageiro é isso, levanta outro mensageiro, nós temos um profeta vivo. É uma briga que não tem nada a ver com o Evangelho. É uma coisa que não tem mais. O povo da mensagem não sabe mais o que é Evangelho. Até parece que nós estamos repetindo o mesmo espírito que subiu do catolicismo. O espírito que subiu do catolicismo ordenou que as pessoas não precisavam mais ler a Bíblia. Não precisava, estava tudo revelado ali na igreja. Era o sacerdote, era lá do Vaticano que saía a palavra de Deus. Tanto é que aquela hóstia sagrada vinha diretamente dos céus para eles. Não era isso, irmão? Observa que nós estamos diante dessa. Então aquela hóstia era tão sagrada que vinha de Deus. Então era contada uma mentira para o povo que tinha um homem que buscava de Deus aquilo. Aquilo saía. Era um dito que saía entre os católicos naquele tempo. E aquilo era crido. Aquilo era crido daquela maneira. Eu, escrevendo, eu creio que foi no dia primeiro, num dos últimos escritos que eu fiz, eu fiz algumas perguntas. Será que nós da mensagem, quando lemos Apocalipse 22, versículo 18 e 19, será que nós não nos envergonhamos, não? Será que nós não nos envergonhamos quando lemos Apocalipse 18, quando lemos Apocalipse capítulo 1? Será que nós não estamos fora daquilo? Será que nós não estamos fora daquilo? Se ali diz que aquele que acrescentar ou que diminuir sua parte será tirada, não diz em Apocalipse, no mesmo texto de revelação de Jesus Cristo, eu quero ler isso agora, e ver se nós realmente estamos enquadrados. Se nós não estamos enquadrados, é bom que nós nos enquadrem. Não é isso? Por quê? Eu me recordo daquele dito que foi o Riachuelo que fez da Rainha Esther, não é isso? Então, ele fez aquele dito, nem ele podia mudar aquele dito. Aquele edital do rei não podia ser mudado. E o edital do Deus eterno, será que pode ser mudado?
Parece que na mensagem dessa hora pode, né? Parece que a mensagem da hora pode mudar o edital que o Deus Todo-Poderoso fez. E às vezes eu fico pensando determinadas coisas e teve um dia que eu falei assim: eu preferiria ser um falso do que ser eu mesmo. Porque às vezes a gente tem que falar coisa, irmão Reinaldo, que às vezes que a gente não, de bom coração não falaria para determinados irmãos, para determinados ministros, até mesmo em relação à mensagem da hora. É mais fácil ser um falso não precisa ficar preocupado em ferir as pessoas. As pessoas creem nele de todas as maneiras, não é isso? É só usar os dons. Observa, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, dando testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardem as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eu só pergunto, na Bíblia dos irmãos, dos pastores da mensagem, não está escrito assim? Ou está escrito noiva na Bíblia deles? Nós não estamos brincando de igreja. Ou essa Bíblia não tem validade para os irmãos da mensagem? Porque no final da Bíblia diz que aquele que mudar, ou acrescentar, ou diminuir, ou para eles não tem validade, eles são imunes disso. Nós somos da mensagem, somos imunes dessas coisas, que nós podemos mudar o que está escrito. É uma coisa que não adianta ninguém se refletir depois do acontecido. Não adianta se fechar uma porta depois que o ladrão leva toda a mercadoria que você tem na sua casa. Você tem que fechar a porta antes do ladrão entrar. Não adianta rebuscar a Escritura depois do dia da redenção, por ter ficado. Eu digo isso que o eleito não fica, mas se nós não somos eleitos, se o indivíduo é eleito, bem-aventurados são aqueles que tratam com dignidade aqueles que são eleitos. Jesus disse que até um copo de água dado a um desses pequeninos, ele teria seu galardão. Mas aqueles que retrucam, que mudam a Escritura, não apresenta galardão nenhum para eles. Não é isso, pastor? Se nós examinar a Escritura, não cabe só ao eleito, mas cabe a todos os homens de boa vontade. Cabe a todos que se dizem ser cristãos, mesmo se não for eleito, porque a Escritura diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não significa que os que não são escolhidos não estarão no reino de Deus. A palavra escolhidos significa aqueles que reinarão, que serão os reis. Uma coisa que eu vi na mensagem, que é quando se fala-se daquele jovem rico. Aquele jovem rico, o que Jesus fez foi oferecer para ele algo a mais além daquilo que ele já tinha conquistado, que era a estadia no reino de Deus. Ele já tinha conquistado o direito de estar no reino de Deus. Jesus o amou, só ofereceu algo a mais para ele. Quem sabe o ministério, tereis ali um tesouro no reino dos céus. Jesus ofereceu algo maior do que ele já tinha conquistado. Então, não significa que o eleito, os 144 mil, de todas as maneiras, eles não se perdem. Mas aqueles que não são eleitos, eles se perdem, porque eles são eles não são por eleição.
eles são pelo livre-arbítrio, né? Pelo livre-arbítrio, como Deus disse a Caim: se fizeres o bem, não é certo que serão aceitos? Não é isso? Então eu estou observando. Então as Escrituras é para todos nós. Eu fico pensando, será que para nós da mensagem ela não tem validade? Eu até falei para o irmão, eu falei assim: se a gente fosse crer, como muitos fazem, eu creio, mesmo se o irmão Branham falou alguma coisa na mensagem que não esteja na Escritura, que for contrário, eu creio no que ele falou. Eu ouvi o irmão me afirmar isso para mim. Mesmo que for contrário às Escrituras, eu creio no que ele disse. Agora eu falei assim: irmão, pois a minha Bíblia repreende. Só que eu estava ouvindo o ministro falando aqui, o pastor falando aqui para trás, leu a mesma Escritura que nós e aplicou de uma maneira totalmente diferente. Eu fico observando, eu peguei esse folheto aqui que veio, o resumo, o mensageiro, a exposição das 7 eras da igreja, está escrito assim: antes de encararmos que esta sessão sobre o mensageiro da era de Laodiceia, devemos considerar seriamente estes dois pensamentos. Primeiro, esta era terá um mensageiro profeta. Apocalipse 10:7 diz: quando tocar singular. Observa que o esforço que se faz aqui não é para crer no reino de Deus, é para crer no mensageiro. O esforço de quem editou essa literatura é para crer no mensageiro, não é para crer no reino de Deus. Observe, nunca houve uma era onde Deus deu ao seu povo 2 profetas maiores de uma vez. Ele deu Enoque sozinho, ele deu Noé sozinho, ele deu Moisés, e ele tinha a palavra, embora outros profetizavam. Veja, João Batista veio sozinho. Veja, e agora nesses últimos dias deve haver outro profeta. Então a luta aqui é por profeta. Não é para buscar o reino de Deus, como diz a Jesus assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas mudou o teor daquele ide por todo mundo e anunciai a toda criatura. Eu lembro quando eu estava pregando na Praça dos Irmãos, me deu a oportunidade para pregar na Praça da Sé. Eu comecei a falar do reino de Deus. Aí depois, quando eu terminei, o irmão chegou para mim, um que era evangelista lá, disse: irmão, nós estamos aqui para anunciar o mensageiro. Nós temos que falar para o povo do mensageiro. Irmão, minha Bíblia diz que nós temos que anunciar o evangelho. Falei desse jeito para ele na Praça da Sé. Disse: irmão, a minha Bíblia diz que nós temos que anunciar o evangelho do reino de Deus. E eu estava na mensagem, eu estou na mensagem. Quando eu falo estou na mensagem, porque eu estou vivendo no tempo do último trombeteiro. Nós estamos vivendo no tempo da última trombeta. Tanto os incrédulos como os que não são incrédulos. Esse é o tempo do último trombeteiro. Como lá na Babilônia. Daniel usou os dias do rei Dario, né? Daniel 9, para indicar o tempo da oração dele. O tempo que o anjo Gabriel apareceu, que ele estava fazendo a oração, que foi dada as 70 semanas. Ele usou o tempo do rei Dario. Então, é usado o tempo do último trombeteiro, não é para glorificar o trombeteiro, não é para fazer ninguém crer no último trombeteiro, no último mensageiro, mas é para indicar que no dia da voz do 7º anjo se cumprirá o segredo de Deus, que será no dia da nossa redenção que nós seremos transformados. Não é o 7º anjo vindo revelar coisa sequer alguma. Não é isso. Tanto os selos não foi o mensageiro que os selos foi revelado nos céus. E foi trazido à terra no tempo do último trombeteiro. Foi isso. Mas revelação foi Jesus que abriu lá nos céus, e a mensagem do 7º mensageiro é Apocalipse 5. Quando desceu, por isso que Paulo advertiu severamente que, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho que vá além do que já tenham anunciado, seja anátema.
Porque Paulo estava olhando até para ele mesmo, que já tinha tido aquela revelação. Ainda se nós mesmos, que pode que eu sofra uma amnésia, né? E venha falar coisas diferentes. Ou um anjo do céu, porque ele sabia que ainda tinha mais 6 mensageiros para vir trazer a mensagem à terra. Paulo sabia disso. Então ele sabia também que isso ia ser mudado. Como Jesus já havia profetizado, que seria mudado. E foi mudado. Por isso hoje nós estamos vendo a igreja do Satanás de uma maneira sagazmente, né, como se diz, levando os chamados revelados de volta ao catolicismo. De volta àquele mesmo espírito católico. Que o que vale é o que sai da plataforma. O que vale é o que o mensageiro falou. O que vale. Então quer dizer que Apocalipse 22, João errou duramente. João errou. Que se para nós cremos que o que vale é o que o mensageiro falou, e nós temos que descrer no Apocalipse. Nós temos que descrer nessa Bíblia. Porque no capítulo 1 diz uma coisa, e aqui na terra, na mensagem, se prega outra. E no final do Apocalipse diz que aquele que acrescentar, e na mensagem se prega diferente. Na mensagem, ou nós estamos convivendo mesmo. O irmão hoje falou para mim, irmão, mas nós não temos que... não está escrito, irmão, que dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César. Jesus não falou dai a César. Jesus falou em relação ao tributo, mostrou a moeda que tinha escrito de César, né? Em relação ao tributo, nós devemos pagar os tributos. Mas aqui não se aplica em todas as coisas. Senão daqui a pouco, se é para dar a César, né, irmão Ronaldo? O que é de César, daqui a pouco na igreja da mensagem vai estar fazendo casamento de homem com homem, mulher com mulher. Porque as leis que virão no mundo é essa. Não é assim dar a César o que é de César? Nós temos que ter sabedoria para colocar as coisas no seu devido lugar. É que fala uma coisa aqui, eles querem aplicar aquilo em tudo. Aquele negócio de dar a César que valeu para aquele momento. Se for assim, tudo que é de César, nós vamos ter que cumprir. Para começar, o nosso governo é César Dilma. Dai a Dilma que é de Dilma. Não é isso? Por que eu vou voltar a César? Nós somos robô por acaso? É robô programado para uma coisa só, não é isso? Parece que o povo da mensagem está programado simplesmente para uma coisa só. Parece que não tem mente para pensar. Não está escrito. Não está escrito. Não está escrito que não pode ser mudado, irmão Ronaldo. Está escrito. E por que eu vou mudar? E por que eu vou sair anunciando só porque foi o mensageiro que anunciou? Porque teve um irmão que veio falar uma coisa comigo, que eu postei ali uma moça cantando um tipo com a viola, né? Ele veio criticar com as doutrinas para cima. Eu disse, irmão, eu nasci livre e vivo fazendo uso dessa liberdade. Eu não carrego cabeça denominacional comigo, não. Eu não carrego cabeça denominacional, não. Para ser guiado pelo homem, por onde o homem quer que a gente seja guiado. Jesus disse, o meu fardo é leve. Meu fardo é leve. Eu não estou aqui para ser guiado por homem nenhum, não. Eu vim para falar do evangelho do reino de Deus a toda criatura. E eu prometi ao meu pai e à minha mãe, eu falaria deste evangelho. Deste evangelho, não do que o homem vai falar ou quem quer que vai falar, seja o mensageiro, seja quem for. Eu vim para falar do evangelho do reino de Deus, e é disso que eu vou falar. É disso que eu tenho prazer em falar, porque eu falo com segurança e posso testificar na Bíblia de todos os homens, que está escrito. Quando eu falo do evangelho primeiro pregado ao pai Abraão, está escrito. Quando eu falo que Jesus tomou a cruz para nos dar as nações como herança eterna, está escrito. Não é isso?
Mas se eu falar de noivo, não está escrito. Irmão Ronaldo. Graças a Deus. É sempre bom a gente ouvir o Evangelho da forma que ele é. E mais do que nunca deixar de lado as coisas que o mundo tem oferecido, até porque os valores estão invertidos. Então o homem ele oferece tudo aquilo que também Satanás acabou oferecendo para Jesus Cristo, tentando ele com coisas do dia a dia, e aquilo parecia muito bom, né? Ele ofereceu os reinos do mundo, a glória, em troca de adoração a ele, né? E infelizmente é isso que a gente está vendo. As nações têm adorado e têm se prostrado diante daquilo que tem sido colocado para eles como precioso, e eles têm dado muito valor. E o Evangelho, ele está como, de fato ele é, né, uma pérola, mas está lançado no meio de um lamaçal. Então não estão enxergando que de fato tem valor nesse mundo. Então a gente dá graças a Deus por estar enxergando essa pérola, o Evangelho, como ele deve ser pregado e como deve ser crido. Graças a Deus por tudo. Como disse o Ronaldo, graças a Deus por tudo, né? Graças a Deus, tudo que Ele tem nos dado, tem nos enviado, as revelações de cada dia, e não nos deixa enganado com tudo, porque uma coisa eu tenho visto, passa-se 10, 15, 20 anos, o povo da mensagem aprendeu a falar uma palavra a mais, mas que não muda, é a mesma coisa. As escrituras, a palavra de Deus não se renova a cada dia, assim como o sol que nasce. Ela é a mesma, mas a cada dia ela se faz nova. Cada dia nós olhamos uma escritura, ela vem tomando forma. Cada vez mais esse barro vai se moldando até chegar naquela estatura perfeita de um homem, como foi Adão. Chega naquela perfeição. E é assim somos nós, somos aquele barro que vem sendo moldado até chegar naquela perfeição, chegar na estatura completa de Cristo. Então uma escritura que nós vemos hoje, ela vem se apresenta, amanhã depois ela vem complementando, vem tomando uma nova forma. Sempre lemos, mas parece que ela vem de uma forma diferente, algo novo, né? Jesus ali ele morreu na cruz do Calvário. Para quê? Para nos dar de volta aquilo que foi tirado de nós, aquela divindade, né? Tudo aquilo que foi tirado de nós, Ele comprou de volta. Ele comprou de volta tudo aquilo que Satanás roubou, o nosso povo, os servos do Espírito de Deus. Esse Jesus comprou, Ele devolveu a nós. Então, devolvendo isso a nós, Ele devolve a nossa divindade. Nós temos agora um povo que adora cada um o seu Deus, e vem trazendo de volta aquela divindade, né? E nos dando a oportunidade de voltar novamente a Deus, aquele lugar que nos é por direito de herança, direito que nos foi dado como herdeiro, né? Herdeiros desta terra, herdeiros do mundo, herdeiros também dos céus, herdeiros de tudo. O universo inteiro é nosso, nós criamos. Então isso é nosso. Quando Jesus nos salvou, foi nos tirar dessa condição de homem e nos levar de volta à condição de Deus.
levar a condição de Deus de volta ao original, de volta à palavra original. É isso que a mensagem prega hoje. Só que o de volta à palavra original só está somente nessa frase. Nessa frase, porque o voltar ao original é aceitar aquele sacrifício que Jesus fez na cruz, nos vermos limpos, purificados e dignos de uma divindade que só Deus pode nos dar. É isso que é aceitar novamente. Estar de volta ao original é voltar novamente como Adão era lá no princípio. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Porque Adão, como estávamos conversando aqui, Adão lá no princípio ele tinha um corpo revestido de uma glória celestial. De uma glória celestial. Como muitos falam aqui, se quando Adão caiu em pecado, os olhos foram abertos e ali ele viu que estava nu. Sabe como eu comentando com os irmãos, Adão, Eva ali no princípio, eles eram revestidos dessa glória. Essa glória excelsa. E essa glória, ela resplandece. Ela ilumina tudo, assim como Jesus ali naquela cidade. Ele é a luz daquela cidade. Adão era a luz daquele Éden. Era a luz que resplandecia ali. O corpo dele era esse corpo, um corpo glorificado, revestido com essa luz, com essa glória. Era um corpo iluminado, então quem olhasse para ele via ali uma resplandecente luz. Daí quando caiu o pecado, aquela luz, ela se apagou. Ela se apagou e ficou ali um corpo nu. Ficou ali um corpo nu, como vem ao mundo, né? E ficando aquele corpo nu, aí sim, eles tentaram esconder a nudez deles. Ele falou assim, não, eles eram inocentes, eles não tinham ideia do que era a nudez. Não, Adão, Eva, eles eram Deus sobre a terra, eles eram Criador. Você acha que Deus não conhece tudo, não sabe? Isso que eles eram inocentes é uma revelação tão pequena. Ainda nem uma revelação, é tentar explicar algo, né? Mas ali eles tinham uma glória sobre si. Nós estávamos conversando aqui, né, irmãos? Ali é Lucas 11, 36. Lucas 11, 36. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Eu não falou que esse corpo luminoso, ele estava falando daquela posição que Jesus chegou, indo de volta ao original. Quando Saulo estava ali no caminho de Damasco, ele viu, Jesus apareceu para ele, ele viu aquela grande luz. Então ele ficou cego. Então ele viu ali como um corpo carnal. Se fosse como João visse em espírito, ele não ficaria cego. João foi levado em espírito àquela cidade e viu ali a Jesus como uma resplandecente estrela da manhã. Ali sim, como era o original, voltando lá atrás. Jesus, quando estava ali no Monte da Transfiguração, o manto dele, a roupa dele tornou-se branca, resplandecente. Mudou-se totalmente, voltando àquela glória, voltando àquela glória do princípio, aquele corpo que resplandece, corpo de resplendor. Vamos lá em Hebreus 1, 3. Aos Hebreus capítulo 1, versículo 3. Um pouquinho antes, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, o resplendor dessa glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Jesus, Ele não fez o que? Nos purificou dos nossos pecados ali na cruz do Calvário. Ele assentou-se à destra da majestade. E agora, assim como me assentei com meu Pai no seu trono, vós assentarás comigo no meu trono. Então é isso que o sacrifício da cruz nos deu de volta. Ele nos deu de volta aquela casa que está preparada, aquele edifício não feito por mãos, mas eterna nos céus. Quando fala de uma casa eterna nos céus, não está falando das mansões celestiais, porque elas não são eternas, elas foram criadas. Agora, algo eterno é somente Deus. Aquela casa eterna é aquele nosso corpo glorificado, aquela nossa teofania, né? Aquele corpo glorificado. Foi isso que Deus nos deu de volta na cruz do Calvário. E esse é o real sentido da Santa Ceia, é lembrar daquele sacrifício que Ele fez na cruz, né? É lembrar de tudo que Jesus disse que seria para nós, voltarmos novamente ao que éramos antes. Então Ele, com aquele sacrifício, derramando sangue, Ele nos purificou, né? Nos limpou daquele pecado que caiu sobre Adão e Eva lá atrás, que apagou aquele corpo luminoso e nos devolveu essa glória, essa excelsa glória. Graças a Deus por tudo. Pastor Jair. É verdade, graças a Deus. Irmão, é muito importante isso. Como nós já ouvimos o irmão Liceu falando, o irmão Ronaldo, agora o irmão Lucas, nós estamos vivendo um momento de tantas doutrinas, de tanto apego com coisas antibíblicas, e isso é muito lamentável, porque há milhares de irmãos que têm tomado uma posição de um religioso, seguidor de doutrina, e têm saído fora daquele evangelho. Nós observamos a escritura que o irmão Maurício disse que leu no dia da morte da sua mãe, depois ele leu daí há 10 anos, que é Mateus 24:14. O próprio Senhor Jesus ordenando, dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então viria o fim. E infelizmente aquele evangelho do reino tem ficado de lado e tem sido tomado ao invés dele doutrinas. O irmão leu aqui Apocalipse capítulo 1, diz assim no verso 4 e 5: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aqui nós observamos, nesse verso 4, está sendo falado sobre 7 espíritos diante do trono. Lá diante do trono eles eram os espíritos, as teofanias. Mas no decorrer das eras eles vieram tomando formas, vieram nascendo em lares e famílias diferentes, tomando seus corpos, e em razão desse tempo, desse corpo material se levantar aqui na terra, como os mensageiros, como foi em todas as eras, Paulo, Irineu, Martim, Columbo, Lutero, João Wesley e William Branham, eles precisaram de ter sido repreendidos mesmo antes de vir, mesmo antes de estar na terra. No capítulo 3, verso 14 de Apocalipse, o mensageiro recebe a repreensão
E aqui nós observamos que é ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Isso significa o anjo que está na era de Laodiceia. Precisou de uma repreensão. E por que essa repreensão? Porque ao invés de ensinar o evangelho do reino de Deus, foi ensinado em lugar disso outras coisas. No verso 5 do capítulo 1 de Apocalipse, o Maurício acabou de ler, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe. O príncipe aqui está no singular, dos reis da terra. Então está mostrando Jesus aqui como o principal dos reis da terra, não o príncipe do noivo, da noiva da terra, mas o príncipe dos reis da terra. Então nós observamos que a escritura ela tem sido torcida em muitos lugares. Nessa escritura aqui, o anjo está apresentando Jesus como o principal dos reis. E para ele ser o principal dos reis, é preciso que haja esses reis. Aqui não é os reis que existem, não. É os reis que hão de vir e que já foram comprados. E que o preço do resgate para voltarem a ser os reis, para vir como os reis, porque antes eles nunca tomaram essa posição antes, porque na eternidade estava em Elohim, como o irmão Lucas acabou de falar aqui, foram desacoplados. Então era aquela casa eterna que estava na eternidade, Elohim, era Elohim. Agora, quando viemos através dos corredores do tempo, tomando as nossas posições como homens aqui na terra, nós perdemos tudo aquilo. E foi necessário que Jesus viesse como nosso parente redentor, tomasse a cruz, para nos levar de volta àquela glória, aquele corpo luminoso, como Lucas leu também no livro de Lucas. Aqui no livro de 1 João, capítulo 3, eu estava observando uma escritura, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Para ser semelhantes a Ele, é preciso que voltemos ao original, e sem o sacrifício do Calvário, nós não voltaríamos. Então aquele sacrifício que Jesus efetuou ali, foi para nos resgatar a nossa posição original, e nos levar a ser semelhantes a Ele, porque afinal de contas somos irmãos. Paulo, em capítulo 8 de Romanos, apresenta Jesus como nosso irmão primogênito, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. E nós, como participante dessa natureza e dessa redenção efetuada na cruz, os eleitos de Deus voltarão a ser semelhantes ao Senhor Jesus, não com vestimenta de noiva, mas com vestimenta de reis, não com véu e grinalda, mas com coroa, para sentar sobre reinos, sobre tronos, e reinar sobre as nações, as quais nos serão dadas como herança. E graças a Deus por este evangelho do reino ter vindo a esta hora com tamanha abrangência e tão claro como a luz. Deus abençoe a todos, irmãos, e nós estaremos, eu retorno para o Maurício, que nós estaremos tomando a ceia do Senhor nesta noite, em memória à morte do Senhor Jesus, até que venha o dia da redenção. Graças a Deus. Eu quero relembrar aqui também, o pastor Manuel Pontes, ele partiu para o Senhor nesta noite. E pastor Manuel Pontes, em 2001, nós estávamos reunidos na cidade americana, numa reunião de encontro de ministros ali, né? Onde eu fui consagrado
a este evangelho como evangelista. E como tal tem feito isso até os dias de hoje. Como eu falo de evangelismo, consagrado assim diante da igreja, que eu evangelista sou desde quando nasci, porque vim a este mundo para esse propósito, para falar deste evangelho. E o pastor Manuel Pontes estava, ele expôs sobre as suas mãos, junto com o pastor Jonas de Arruda, o pastor Donizete, estava ali também o pastor Ezequiel, pastor Ezequiel de São Pedro, né? Ezequiel Miranda, né? Eu lembro dele aqui, Deus abençoe o pastor Ezequiel Miranda e a sua igreja ali em São Pedro, né? Eu estive em São Pedro acho que 2 vezes, né? Estivemos em São Pedro 2 vezes. Uma vez eu estive lá em São Pedro no sábado, e a outra vez foi com o próprio pastor Manuel Pontes, estive com ele em São Pedro também, na igreja do pastor, desse pastor Ezequiel Miranda, e o pai dele também, eu esqueci o nome dele, e numa outra, e aqui o pastor Jonas, o saudoso pastor Jonas de Arruda também, esteve aqui nesse tabernáculo aqui em Franco da Rocha. Faleceu também, partiu para o Senhor. Foi ele que me impôs as mãos, juntamente com todos esses pastores que estavam ali. Ele reabriu esse tabernáculo aqui no dia, acho que dia 30 de setembro, né? De 2000. Dia 30 de setembro, isso mesmo, do ano 2000, aqui em Franco da Rocha. Pastor Jonas de Arruda. E relembrando, esse tabernáculo foi inaugurado em 93, dia 28 de agosto de 93. Aí ficamos um tempo parados, fomos para Brasilândia, né? São Paulo. E ficamos aqui uns tempos parados com o tabernáculo e reabrimos novamente aqui em no ano 2000. 7 anos depois, exatamente 7 anos depois disso. Que Deus abençoe esses ministros que tiveram conosco. Deus abençoe a igreja do pastor Manuel Pontes. Console o coração dos seus familiares, do seu rebanho. Dê graça a cada um deles para prosseguir nessa jornada rumo à Pátria Celestial. Que Deus abençoe os irmãos ali de Curitiba. A família do pastor Manuel Pontes e todos os irmãos ao redor do mundo, que seja ricamente abençoado com a palavra de Deus, do reino de Deus. Nós vamos tomar a ceia do Senhor nesta noite, né? Vamos pôr de pé. Santo Deus e precioso Pai, louvado seja Deus. Nós te damos graças, Deus, em todo o tempo, Deus, e em tudo que tem nos concedido. Pai eterno, neste momento, Deus, eis aqui, ó Deus, o pão representando o corpo, Deus, entregue na cruz do Calvário, Deus, em favor, ó Deus, de todos os seus filhos, ó Deus, para resgatá-los ao redor desse mundo, ó Deus, restaurando, ó Deus, o reino que nos foi prometido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. De receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor.
paz que vem de Cristo alivia o cansaço, ilumina o caminho e alegra cada passo. Essa paz restaura o sono e afasta a ansiedade, traz à alma segurança, traz à vida liberdade. O Senhor é fortaleza, é refúgio. Vamos orar pelo fim. Estende todo mundo as mãos para cá. Grande Pai Celestial, neste momento, Senhor, te damos graça, Pai Celestial, por esse dia que o Senhor nos deste, Senhor, de reunirmos aqui em torno desta mesa, para juntos, Senhor Deus, louvar e glorificar o Teu nome, relembrar, Pai bendito, aquele dia no Calvário. Eu tomo em minhas mãos este vinho, Senhor, que doravante para simbolizar o sangue que foi vertido na cruz. Pai bendito, eu peço que o Senhor consagre a ele para esse momento cerimonial, onde nós relembramos aquele dia no Calvário. Pai bendito, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós rogamos a Ti, que conceda isto a nós para a Tua glória. Amém. Está em silêncio e o santuário está vazio, pois entre nós desceu para batalhar. A cruz tornou-se o palco do conflito e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. Da verdade, Jesus com mostras incontáveis que fazem sua vontade por amor. Do outro, aqueles anjos rebelados que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei do Criador. Receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado. Com poder, Jesus para sempre reinará. Jesus, o Verbo transformado em carne, deixou sua glória e majestade para se oferecer em meu lugar. A cruz, uma coroa de espinhos, os cravos que me perfuraram, tudo enfrentou aqui para me salvar. Mas pelo seu amor que é tão profundo, a mais intensa dor do mundo, Ele aceitou sentir o coração.
Hino de número 252. Muito em breve neste mundo minha luta vai ter fim, encerrando a carreira, até guardo para mim desde já uma coroa preparada já está. Senhor justo juiz, a mim seguirá, não somente a mim, mas a todo que vencer a coroa da vitória. Já é intensa, mas já chega ao seu final. Quando então vou receber o meu galardão real? Lutarei varonilmente de Davi, meu valor deste aproxima o grande dia, glorioso da vitória, quando o exército de uma santa atmosfera, como um fruto da eleição. O Senhor tem nos honrado com uma predestinação, e eu tenho conquistado
Grande Pai Celestial, nós te damos graças por esse dia que o Senhor tem nos concedido de reunir aqui, Senhor. Nós rogamos agora nesta hora por cada irmão que tem nos solicitado orações, Senhor Deus, pelos irmãos que têm perdido os seus entes queridos, tanto aqui neste país brasileiro, pela família do pastor Manuel Pontes, pela igreja e por todos os irmãos ao redor do mundo. Nós lembramos aqui, Pai, nós rogamos também por aqueles que têm nos pedido orações, Senhor, e pedimos ao Senhor, meu Deus eterno, que conceda o som dos céus, Senhor Deus, a cada irmão que não pôde estar aqui, e aos que estão longe em terras remotas. Nós rogamos a Ti que seja com cada um deles, Pai. Nós pedimos isso e Te agradecemos por esta hora, no santo e poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe a cada um. Sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse meu irmão, pois quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Seu sangue, lutando um bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, e a sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse o meu irmão, pois quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, e a sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo,